Oi, eu sou o Felipe e disse Jesus: mendigo tem mais é que morrer de fome. Mas falando sério, o ano mal começou e já tem polêmica do Ben Mendes. Só que dessa vez a polêmica dele é uma desculpa perfeita para eu poder comentar sobre um assunto que eu acho interessantíssimo. Vamos falar sobre caridade e essa história de se Jesus vai voltar mesmo. Recentemente o Ben Mendes anunciou que ia concorrer para o Senado em Minas Gerais. Pelo que eu entendi, ele mudou de ideia e vai tentar ser governador pelo partido do MBL. O que importa é que ele entendeu o jogo político brasileiro e sabe que o eleitor não tá nem aí pra proposta, histórica, honestidade, etc. Eleitor gosta de lacrada e mitada. Já dizia o candidato Rios da Silva. Hoje o nosso debate conta com os candidatos Rogério Comuna, a candidata Mulher de Souza, o candidato Aleatório Menezes e o candidato Rios da Silva. Vai começar o seu Rios de novo? Ah, mas aí eu não tenho culpa. Você falou que isso aqui é uma baixaria e baixaria o que seu partido fez. Então aquele conteúdo sobre defesa do consumidor passou a dar lugar para um conteúdo de crítica política. Mas enfim, o contexto da fala polêmica dele é o seguinte, e essa parte é importante porque com o corte solto, parece que um dia a prefeita petista decidiu dar barraca para garantir que os mendigos ficassem confortáveis na rua e não saíssem nunca mais de lá. Você até pode interpretar que é isso, mas precisa de contexto. Porque essa história, como quase tudo no Brasil hoje em dia, começou lá no STF. O STF julgou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, tradicionalmente chamada apenas de ADPF. A Constituição permite que se algum ator legítimo como a PGR, partidos políticos, a OAB, etc., acreditar que o Estado está descumprindo a Constituição, pode acionar o STF para verificar e forçar o Estado a voltar a seguir as regras. E essa ADPF 976, que gerou uma medida cautelar cedida pelo ministro Alexandre de Moraes, dá um monte de determinações sobre como tratar as populações de rua, que segundo a medida cautelar, estava sendo negligenciada. E vamos ser sinceros, tá mesmo, de 2024 para 2025, aumentou em 11% o número de pessoas nas ruas. E existe um decreto de 2009 que obriga o poder público a monitorar e impedir o crescimento de pessoas vivendo nas ruas e em extrema pobreza. Essa decisão do STF são várias e várias regras sobre medidas que todas as esferas públicas ficam obrigadas a adotar para não ferrar ainda mais a vida de quem tá na rua e garantir que essa população não aumente. Mas é ali na alínea X do item 1 onde fica determinado que o poder público não pode remover forçadamente bens e pertences dos moradores de rua. Ou seja, está proibido tirar as barracas à força. É aqui que entra a prefeita de Contagem, onde o próprio Ben Mendes nasceu e começou a atuar, que é a Marília Campos, do PT, que aliás acabou de começar o seu 4º mandato. Foi sob o comando dela que a prefeitura de Contagem deu início a um programa público chamado De Mãos Dadas, que se propõe a prestar assistência à população em situação de rua. É muito comum que os moradores de rua, e eu preciso comentar sobre esse termo, morador de rua, mais pra frente, usem de tudo que encontram na rua, como lonas, madeiras, etc., para criar uma cobertura para se proteger da chuva. É assim que surgem as malocas, como essa que você tá vendo aí na tela agora, e que é o alvo do programa, uma vez que a prefeitura não poderia remover as barracas nem se quisesse, como determinou o STF. A ideia é desfazer essas malocas, mas sem expor os moradores de rua. E o jeito que a prefeitura encontrou para fazer isso foi distribuir 37 barracas de camping em lugares estratégicos. Pelo que eu entendi, a pretensão é chegar a 150 barracas distribuídas em 3 meses. E aí você pergunta, como assim, Felipe? Distribuir barracas de camping aleatoriamente para os mendigos virou bagunça? Então, não aleatoriamente. O programa beneficiou apenas aqueles que já são cadastrados e estão sendo acompanhados pela prefeitura, não é simplesmente distribuir a revelia. Entra na fila aí, cracudo, e pega uma barraca. A resolução da prefeitura que explica as regras para a pessoa receber a barraca deixa claro que essa parte do projeto tem caráter emergencial, excepcional e temporário. Ou seja, as barracas não vão ser permitidas para sempre e não são dadas, mas emprestadas com numeração e responsabilidade de quem pegou. Até porque, além das barracas, esse programa funciona em etapas. Tem também um abrigo e uma casa de acolhimento que vão oferecer oficinas para que as pessoas possam desenvolver uma profissão. Para além do motivo óbvio de estamos passando por um período de chuva e frio recentemente e seres humanos precisam de abrigo, tem outro problema. Os moradores de rua estavam se abrigando da chuva embaixo de marquises.
e as marquises, em geral, ficam logo acima de estabelecimentos comerciais, e os lojistas levaram essa reclamação para a prefeitura. Então a regra é, além dessas outras que eu citei, a gente te empresta a barraca de camping por uns meses e você só vai poder montar ela em locais que a prefeitura controlar. Não pode mais morador de rua em áreas verdes, acostamentos, estabelecimentos comerciais, locais que impeçam a circulação de pedestres, que obstruam o acesso a residências ou equipamentos públicos. As barracas não podem ser usadas para acumular entulho, materiais recicláveis como latinhas e garrafas PET, não pode cagar na barraca, não pode cagar ao redor da barraca, não pode vender ou emprestar a barraca, não pode nem desmontar para levar ela para outro lugar. É um pacto de confiança. Eu te ajudo um pouquinho e você não atrapalha a vida de ninguém. E para isso foi montado também um grupo de monitoramento permanente com assistentes sociais e a guarda municipal para monitorar isso tudo e fazer valer a regra do contrato que o morador de rua precisa literalmente assinar para fazer parte. Então assim, o programa de Mãos Dadas é um experimento social. No final desses 3 meses, vai ser emitido um relatório para ver se deu algum resultado e se o projeto merece expansão, melhorias ou se a população de rua continuou a mesma coisa ou aumentou, o que indica que precisam ir por outro caminho porque não funcionou pra nada. A propósito, quando esse projeto terminar, eu me comprometo a fazer mais um vídeo exclusivamente sobre moradores de rua e comentando o relatório pra ver o que deu. Se vocês me ajudarem a lembrar aqui nos comentários, fica mais fácil. Deve acabar no final de abril. Mas enfim, se tudo isso está e vai ser executado perfeitamente como tá na resolução, aí eu já não sei. Cabe à população de Contagem cobrar a prefeita para que isso seja feito. E não esse papo de não faz nada que o problema de pobreza extrema se resolve sozinho. Ou seja, a notícia de verdade é muito mais do que lá, o PT deu barraca pro mendigo ficar sendo mendigo. Porque todo candidato político sabe que esse discurso de polarização, a esquerda é do mal, não, a direita é que é do mal, não, na verdade, o isentão é que é o nosso inimigo. É exatamente o que dá mais voto. Desde a redemocratização, 100% dos candidatos à presidência se elegeram assim. Quem vai ser o louco de mudar a estratégia? Mas enfim, nada dessa parte aqui importa agora. O que importa é que o Ben Mendes abriu uma daquelas caixinhas de perguntas do Instagram e aí alguém perguntou sobre esse projeto que eu expliquei ainda agora. E o repórter cristão, como ele próprio se denomina, usou a Bíblia para justificar uma opinião um tanto polêmica. Tão polêmica que eu acho que ele conseguiu reprovação quase unânime. Depois daquela treta que ele teve com o streamer Brino, onde ele chamou o cara de escravagista e comparou ele com um verme, porque ele reagiu aos vídeos da Ronda do Consumidor, eu até hoje não entendi muito bem essa briga. O Ben Mendes passou a ser mais preciosista com o próprio conteúdo. Então, por mais que eu saiba que legalmente eu tô correto em reproduzir o vídeo dele em um conteúdo jornalístico e opinativo como esse, eu não tô afim de ter o mínimo de dor de cabeça. Então, eu trouxe uma colinha aqui. E em vez de soltar o vídeo, eu vou reproduzir ipsis literis o que ele falou, palavra por palavra. E aí, o vídeo original, pra você confirmar, vai estar aqui embaixo com outros links. Sobre as barracas que o PT está doando para moradores de rua, cristão não deveria apoiar? Rapaz, quem não trabalha é bom que não coma. É isso que tá escrito. O morador de rua, ele tem o dever de passar fome, pra ele aprender que quando ele começar a trabalhar, ele vai deixar de morar nas ruas. A esquerda deixou vocês muito mal acostumados. Eu como porque trabalho, você come porque você trabalha. É assim. Então, se você não trabalha, você não come. A partir do momento em que se cria essa série de benefícios que incentiva as pessoas a continuar sem trabalho, mas sobrecarrega quem trabalha. E aí, dada a resposta negativa desse vídeo, ele dobrou a aposta. No segundo vídeo, ele disse: um prato de comida não se nega a ninguém? Nega. O que não se nega é carteira de trabalho. A esquerda criou a senzala do estômago, que é manter as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade para dar uma migalha a essas pessoas em troca de voto. Eu defendo que as pessoas tenham trabalho digno para elas terem melhores condições de vida. Se a torneira parar de pingar, vai cavar poços. É exatamente isso que eu defendo. Claro que se a pessoa for doente, idoso, é uma questão de ética e até mesmo cristã você cuidar destas pessoas. Mas a maioria dos que estão aí em situação de extrema vulnerabilidade, muitos estão ali por vontade própria, porque não dispuseram a levantar, trabalhar e ir em busca de conquistar os seus ideais. Por quê? Porque estão na senzala do estômago. Há lugar aqui para uma crítica sobre a opinião dele em relação ao manejo de pessoas em situação de rua. Primeiro, porque uma coisa não anula a outra. Eu, particularmente, não tenho a capacidade de oferecer emprego para ninguém. Por isso, se eu vir alguém com fome, eu deixo morrer? Eu só posso dar comida no dia que eu tiver um serviço para oferecer? Além de uma falsa dicotomia, isso é conhecido como a falácia do nirvana, ou seja, soluções que não sejam perfeitas e solucionem todos os problemas
devem ser evitadas. É meio infantil até. Mas principalmente o fato de ele não saber diferenciar mendigo de morador de rua, ou pessoas em situação de rua, se preferir. Morador de rua é aquela pessoa que não possui morada fixa e, por consequência, vive nas ruas. E essas pessoas podem ou não trabalhar. Enquanto isso, o mendigo é aquele que mendiga, que pede esmola, ou seja, pede dinheiro sem oferecer nenhum serviço ou bem em troca. E o mendigo pode ou não ter casa. Eu, pessoalmente, conheço mendigos que têm casa, que eu já vi saindo de casa com o seu cobertorzinho embaixo do braço e indo lá cumprir a sua carga horária de mendicância. Assim, obviamente, existe aquela pessoa que tá tão marginalizada que não tem documento, certidão de nascimento, nada. Ela simplesmente não existe pro Estado. Mas, segundo dados do Cadastro Único, em dezembro de 2025, tínhamos 365.822 pessoas em situação de rua. Esses dados foram compilados pela Universidade Federal de Minas Gerais. O número cresceu desde 2024, mas ainda assim são 0,17% da população brasileira. E desses moradores de rua, quantos deles são apenas mendigos? Ou seja, quantos não fazem nada da vida, só ficam ali sentadinhos com um chocalhinho de moeda? Então, segundo o CAD Único, cerca de 70% dos moradores de rua trabalham. No caso, exercem qualquer função que lhes traga remuneração, ao ponto de que 24% declararam trabalhar de carteira assinada. E a pesquisa reconhece que boa parte dos entrevistados não entendia que os bicos que faziam poderiam ser considerados como trabalho. Oi, eu sou o Felipe do Futuro e vim aqui rapidamente durante a edição desse vídeo para esclarecer uma coisa que talvez alguns de vocês podem comentar aqui embaixo. Só dá pra gente falar de dados que existem. Inclusive, uma das ordens que a DPF, julgada pelo Alexandre de Moraes, dá é que mantenha dados atualizados sobre as populações de rua. Esses dados sobre moradores de rua não existem de forma oficial, geralmente é fruto do esforço de compilação de universidade, como no caso da UFMG que eu citei anteriormente. O ponto é que, obviamente, existem pessoas que não fazem parte desses dados, as pessoas invisíveis para o Estado que eu citei. Mas talvez dê para ter uma estimativa atual, porque o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um levantamento em 2022 e identificou que havia 281.472 pessoas em situação de rua. A metodologia deles foi levantar o número informado pelos municípios e cruzar com o número de inscritos no CAD Único. Fizeram esse levantamento desde 2012 e concluíram que cerca de 31% da população de rua não está inscrita no registro do governo. De qualquer forma, só o fato de a pessoa não estar no CAD Único já indica que ela não recebe benefício de assistência ou transferência de renda do Estado, tipo Bolsa Família e afins, uma vez que a inscrição no CAD Único é obrigatória para receber, deixando a pessoa com a responsabilidade de viver de doações ou do próprio trabalho. Caso você esteja se perguntando sobre se esses dados que eu citei descrevem bem a realidade, eu acho que essas informações são importantes para você formar a sua opinião. Agora sim, de volta ao vídeo, que essas informações vão ser importantes. É claro que mesmo esses que fazem alguma coisa vão precisar viver de doações também, mas os dados mostram que o mendigo do imaginário popular é escasso. O brasileiro pode até ser caridoso, mas comida a gente precisa todo dia, toda hora, para sempre. Se você não fizer nada, meu irmão, você morre. Ninguém se sustenta por 7 dias com uma quentinha que a ação da igreja distribuiu no domingo. A fome mata. E isso não é um chavão emocional para ganhar voto. É só um fato biológico. A fome mata. Quem não faz nada, não come. Quem não come, morre. Então, a ideia de trabalha que com um pó de pirlim-pim-pim você vai ter casa, comida, respeito da sociedade, é papo de maluco. Mas não é disso que eu quero falar. Agora que verificamos que o Ben Mendes errou por 2 vezes, eu quero aproveitar a deixa que ele nos proporcionou e explicar por que a exegese dele do texto bíblico citado tá completamente errada. Aliás, só existe um único jeito do Ben Mendes ter interpretado esse texto do jeito que ele interpretou: se ele não leu o texto. Se você joga no ChatGPT, me dá uma citação bíblica sobre não ajudar mendigo, aí tudo bem. Mas se você lê esse livro dentro do seu contexto, o que o autor tá querendo dizer fica muito claro. E é isso que a gente vai fazer agora. Para começar, o texto que ele cita é a segunda carta aos Tessalonicenses. Só de ler o livro, que são apenas 3 capítulos, já dá para entender que o uso do Ben Mendes está completamente errado. Mas a exegese correta exige que você use também a primeira carta aos Tessalonicenses. É lá onde as coisas fazem mais sentido. Então, vamos pro contexto. Eu acho que a história de Jesus e a crucificação você já conhece, né? Eu não acho que precisa me estender nessa parte. O que acontece é que os textos do Novo Testamento não foram escritos na ordem que aparecem na sua Bíblia. Os evangelhos, por exemplo, foram finalizados muito depois. Então, o consenso histórico é de que o texto mais antigo que temos, antes de tudo no Novo Testamento, é essa primeira carta à igreja de Tessalônica, uma cidadezinha na Grécia. A gente não tem a correspondência original, mas dá para supor que os tessalonicenses estavam ansiosos com uma coisa específica, e Paulo mandou essa carta que a gente tem como resposta. E a dúvida provavelmente era:
Paulo, não tinha uma história aí de que muitos da geração de Jesus estariam vivos pra ver ele voltar? Então, a galera já tá meio que todo mundo morrendo. E pra piorar, nossa cidade é central pra rota comercial de Roma. A gente não tá tendo um dia de paz aqui. Vamos viver perseguido, morrer torturado e ainda não poder ver Jesus voltar no final? Então, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo, que estava com Silas e Timóteo, tranquiliza a igreja, dizendo que os que morreram, na verdade, vão ser os primeiros a ver a volta. E que a igreja de Tessalônica é um exemplo de perseverança para todas as outras igrejas. Quando Paulo escreve essa carta, ele está na cidade de Corinto, já que tinha sido expulso de Tessalônica pelos judeus, como relatado em Atos, no capítulo 17, versículo 1 ao 10. A acusação dos judeus que ele vai citar mais pra frente é que ele teria interesse financeiro ao propagar o cristianismo. E essa informação é importante pro contexto da carta, a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Então, provavelmente, essa acusação deve ter corrido pela cidade. Por isso, Paulo esclarece que os crentes de Tessalônica eram testemunhas de que não só ele, como os próprios, trabalhavam noite e dia. O trabalho de Paulo, inclusive, era fabricar tendas. Com esse contexto, vamos pro texto que o Ben Mendes cita. Assim, é bem fácil de refutar o uso que ele faz, porque se você ler os versículos seguintes, já fica claro que Paulo não tá falando que é pra parar de dar comida pra mendigo. Muito pelo contrário. Os versículos 10 a 13 dizem: porque quando estávamos aí, temos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Guarda essa parte que ela vai ser importante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Eu vou repetir. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Prato de comida não se nega a ninguém. Nega. Não se nega. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então, o povo perguntava: o que devemos fazer? E Jesus respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Paulo está dizendo: quem não quer trabalhar, instrua ele que trabalhe e até se afaste, mas não permita que isso te impeça de fazer o bem. Como dar comida a quem tem fome. Até porque depois disso o texto continua: se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Mas o contexto é mais profundo que isso, porque Paulo não está falando de mendigo ou de morador de rua aqui. E como eu disse, isso fica claro se você deixa de ser leitor de versículo e ler o livro inteiro, toda a segunda carta aos Tessalonicenses. Lembra da ansiedade em relação à segunda volta de Cristo lá na primeira carta? Então, Paulo conseguiu tranquilizar a igreja de Tessalônica, só que dessa vez ele tranquilizou demais. E aí, algumas pessoas falaram: é verdade, Jesus já tá voltando e o mundo vai acabar, eu vou trabalhar pra quê? Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala diretamente aos preguiçosos, e lá ele usa a palavra ataktos, que significa alguém que não tem disciplina, alguém que não segue a ordem. Então, por consequência, traduz-se para ocioso ou preguiçoso. Só que lá na segunda carta ele vai usar essa palavra e mais outra para contextualizar. No versículo 11 do capítulo 3, ele usa uma palavra mais simples: periergazomenos. Essa é a palavra que costuma ser traduzida como intrometido, aquele que se mete na vida dos outros. Mas uma análise morfológica dessa palavra, desnecessariamente enorme, mostra que ela vem da ideia de trabalhar ao redor de algo, gastar energia com o que não te interessa. Ou seja, tem um trocadilho na fala de Paulo. Não trabalha, mas trabalha ao redor. Então, nessa interpretação, o se intrometer significaria pessoas que não produziam nada para a comunidade
e ainda se metiam a criar agitação social sobre a segunda vinda de Cristo, que é o tema central da carta. Falando num português mais natural, é como se Paulo falasse assim: vocês estão achando que Jesus vai voltar e não precisa trabalhar. Aí, como mente vazia é oficina do diabo, vocês não produzem porra nenhuma, não ajudam em nada e ainda ficam enchendo o saco de quem produz. Vem cá que eu te dou. Só que aí existe uma coisa sobre a cidade de Tessalônica, e que essa não tá na Bíblia, você precisa ir no contexto histórico da cidade, que ajuda a entender do que Paulo talvez estivesse falando de verdade. Tessalônica, apesar de estar sob domínio do Império Romano, tinha autonomia municipal bem relevante pro período, o que faz com que muitos a considerem até hoje como uma cidade livre. Ou seja, a vida cívica e os círculos de honraria política locais tinham bastante espaço para operar, um espaço perfeito pro domínio dos politarcos prosperarem. Politarcos eram basicamente a elite local que financiavam obras, festas, distribuição de serviços públicos em troca de honrarias oficiais. Essa prática é conhecida como evergetismo. Então, era comum que os politarcos fizessem um esquema de patronagem. Eles pagavam e ofereciam benefícios a pessoas, associações, cultos, para divulgar as suas ideias ou só para manter a boa fama. Por isso, Paulo deixa claro lá na primeira carta que não recebeu nenhum dinheiro para fazer o que ele fazia, entende? Porque essa foi a acusação que os judeus fizeram contra ele, que ele estava recebendo grana para tentar subverter o jogo político e religioso do lugar. É justamente em Tessalônica que o envolvimento com esses politarcos dá problema. Essa história aparece no capítulo 17 do livro de Atos. Então, com esse contexto, alguns estudiosos interpretam que essa parte do quem não trabalha e se mete na vida dos outros poderia ser traduzido para algo como: vocês que não trabalham porque recebem dinheiro da elite, se sustente com o seu dinheiro para que ninguém seja o seu dono. Essa sua falta de vontade de trabalhar está te tornando escravo de político. Seja essa a interpretação correta ou a mais objetiva, que a leitura do texto já te dá, como eu expliquei antes, nada do que Paulo fala nessas cartas se relaciona com dar barraca para quem dorme na chuva ou comida para quem tem fome. O texto não é sobre mendigo ou morador de rua. Esse foi o vídeo de hoje, e não permita que o mal te impeça de fazer o bem. A gente se vê na próxima. Fui.